a gente conseguir entender como é que eu mostro o valor disso para o cliente, além de simplesmente colocar numa relação o que eu vou fazer, né? Vicente, inclusive, só para te ajudar, de repente você já responde. Nosso colega Marcelo Lima fez exatamente essa pergunta. Como que nós transformamos valor em preço? Quer dizer, acho que vai nessa linha que você vai explicar agora. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então eu vou contar essa história porque ela pode servir de base para essa explicação que eu vou dar agora. Outro dia desses eu estava falando com uma dupla de contadores aqui do estado de São Paulo e eu tinha acabado de conhecê-los. E eles me contaram o seguinte, falaram, Sevilha, nós estamos com uma dificuldade porque mesmo durante a pandemia nós temos conseguido adquirir novos clientes, então nós temos conseguido fechar novos contratos. Mas o valor, o ticket dos nossos honorários tem sido muito menor do que nós gostaríamos. Nós não estamos conseguindo fechar contratos com valor maior, né? Como eu tinha acabado de conhecê-los, professor Valdir e Marcelo que fez a pergunta, aí, obrigado pela pergunta, eu não tinha dado nenhum, eu só pude tirar uma conclusão rápida e eu dei uma sugestão a eles que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu disse, olha, baseado somente nisso que você está me contando agora, a impressão que eu tenho é que vocês estão com muita pressa de fechar o contrato e não está tendo tempo de conversar com o cliente. E quando não há tempo de conversar com o cliente, eu não consigo transferir valor para ele, ele não consegue perceber valor, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira ir nessa linha de apurar os impostos, né? E além disso eu quero oferecer para ele o serviço de emissão de nota fiscal. Então eu poderia simplesmente relacionar, olha, eu vou apurar impostos e emitir notas fiscais, e dou essa relação. A percepção de valor dele será pequena. Mas eu poderia, deixa eu encenar uma situação, eu poderia, por exemplo, vamos conversar, antes de eu te fazer qualquer proposta, cliente, vamos conversar um pouquinho, eu queria entender como é que é o seu dia a dia. E aí, então, vou conversar com o meu cliente, o professor Valdir vai fazer o papel do meu cliente. Professor Valdir, qual é a sua atividade? Não, eu tenho, então, aqui, por exemplo, uma empresa de prestação de serviços de manutenção. Tá, e qual é a sua formação? Não, eu sou formado em engenheiro e tal, justamente por isso é que abri a empresa de manutenção. Então, eu, fundado nessa minha capacidade de dar manutenção em máquinas, comecei a prestar serviço para um, para outro e tal, e estou até hoje nisso, tenho ido bem, estou muito feliz. Então, ele vai lá contar um pouco da história dele, né? Aí você diz para ele assim, diz, tá bom, mas professor Valdir, e como é que o senhor faz? O senhor que emite as notas aí da sua empresa? Fala, não, eu tenho aqui uma moça que me ajuda na emissão das notas fiscais e tal. E ela faz bem, você fala, não, esse trabalho de emissão de notas fiscais de vez em quando dá uma confusão, mas tudo bem, a gente está se virando. Não, peraí, me conta um pouco mais sobre essa confusão. Não, às vezes eu preciso parar e ir lá ajudar a moça a emitir a nota, porque ela se atrapalha um pouco, porque ela, além de emitir as notas, ela também atende o telefone, e ela também cuida do banco, e de vez em quando ainda ela atende um cliente ou outro, então ela tem umas complicações. Então, peraí, cliente, você para de fazer o seu trabalho, para de atender os teus clientes para emitir nota fiscal? Eu paro. E isso não te causa prejuízo, professor Valdir? Na verdade não causa, porque eu paro um minutinho, mas peraí, como não? Nesse minutinho que o senhor parou, o senhor não deixou de atender um cliente, não deixou de cobrar de alguém, não deixou de vender o serviço para alguém? Se o senhor não tivesse que emitir nota, será que o senhor não venderia mais, não entregaria mais? É verdade, eu entregaria mais e venderia mais. Então tá bom, então quando eu lhe mandar a proposta, eu vou me oferecer para emitir suas notas. Aí o senhor pode focar em vender mais e entregar mais. Então este tipo de conversa prévia que eu vou, de maneira inteligente, de maneira ativa, conduzindo a conversa para lembrar ao cliente das dores que ele tem ligadas à questão contábil. Então é como se eu fosse relembrando para o cliente daquelas pequenas dores de cabeça que ele tem, daqueles pequenos sofrimentos que ele tem todo dia, né? Preparam o cliente para entender, puxa, é por isso então que eu tenho um contador, para isso que eu preciso de um bom contador e por isso que vale a pena ter um grande contador. Por isso que é legal ter um contador de primeira linha, porque ele vai tirar todas essas dores de mim. Quando eu mando somente a proposta, nem sempre ele conecta aquela lista de itens que eu vou prestar as dores efetivas que ele tem. Então precisa ter esse diálogo antes, eu preciso dedicar tempo para conhecer e conversar com o meu cliente.